E hoje, quem vai ficar comigo é o meu amigo Flaider Pimentel. Nós vamos falar de um assunto muito delicado e importante ao mesmo tempo. Vamos ir lá nos nossos abismos e saber por que que talvez nós temos alguns comportamentos meio esquisitos. Então, vai ser uma interação muito importante. Vocês prestem muita atenção para depois trazer as perguntas. Nós vamos falar, saber o porquê que a gente não tem a vida que a gente sempre quis hoje. Nós vamos saber sobre os nossos ganhos indiretos. Para quem não me conhece, eu sou Monique Prado, sou terapeuta sistêmica, consteladora familiar, e o Flaider vai se apresentar para nós e já vai começar. Flaider, com você. Obrigado, Monique. Eu me chamo Flaider Pimentel. Tenho aí outras formações, mas hoje eu falo com vocês como terapeuta sistêmico. Também já passei por alguns processos terapêuticos, como a troca justa. Também já fiz o curso lá de análise corporal. Então, hoje nós trazemos um conteúdo riquíssimo para vocês, com o objetivo de realmente ajudar cada um de vocês a encontrar alguns mecanismos inconscientes que afastam você da vida que você deseja. E a primeira coisa, primeiro ponto que nós precisamos observar é que quando pensamos naquilo que nós queremos, isso pode gerar na gente um sentimento de frustração. Frustração porque quando você era criança, você se imaginava da seguinte forma: quando eu tiver 18 anos, eu vou comprar minha casa. E aí, quando eu tiver 22, eu vou casar. E aí, quando eu tiver 23, eu vou ter o meu primeiro filho. E aí, eu vou ser médico. Não, eu vou ser astronauta. Me digam aí, como é que eram os sonhos de vocês quando eram crianças aí no chat? Não era algo mais ou menos assim? Ah, eu vou ser médico. Ah, eu vou ser professor. Ah, eu vou ser astronauta. Isso acontece porque quando a gente é criança, a gente não dá limites à nossa imaginação. E a gente alimenta, a gente nutre essa imaginação. E é tão bom, é tão gostoso ver uma criança poder sonhar. Porém, quando nós somos adultos e vemos uma criança falando assim, a gente até nem quer estragar o barato dela. A gente chega, pensa, tadinho dessa criança, sabe de nada, né? Mas acontece, gente, é que de quando éramos crianças para quando nós viramos adultos, algumas coisas aconteceram. E isso fez com que nós limitássemos a nossa imaginação, limitássemos os nossos desejos. E sabe por que que a gente limita? Porque durante os primeiros anos da nossa vida, nós vivemos algumas experiências, nós passamos por algumas dores, por algumas situações traumáticas, que são chamadas de traumas, e isso fez com que nós limitássemos, gerando algumas crenças, como por exemplo, eu não mereço, ou para ser feliz, eu preciso ser forte. Ou eu preciso me vingar de quem fez isso comigo. Ou até mesmo, não, eu preciso ser bonzinho. Só que chega um momento que a gente percebe que se a gente quiser essas coisas, nós vamos ter que limitar os nossos sonhos. Então, se eu quero ser inocente, eu não vou mais me arriscar. Se eu quero me vingar, eu vou cuidar da vida de outra pessoa. Eu vou tomar de conta da vida da outra pessoa. E eu vou me esquecer dos meus sonhos.
que eu tinha quando criança, quando eu realmente estava descobrindo o mundo e testando os limites do mundo. Sabe como que a gente pode perceber que a criança ela é assim? A criança ela sai mexendo em tudo, né? Sai e pega nas coisas e pega no chão e por quê? Porque a criança ela está testando os limites do mundo. Só que quando a gente passa por essas traumatizações e por situações de dor, a gente começa a dizer: ah, isso aqui eu não consigo, ah, isso aqui não dá, ah, isso aqui não é para mim. E com isso, qual é o reflexo nos dias de hoje? A gente fica muito distante da vida que a gente realmente deseja. Lá dentro, a criança que nós fomos lá atrás desejava uma vida, mas a gente começou a calar essa criança. E a Monique vai explicar agora para a gente por que que a gente cala essa criança. Qual a palavra, Monique? Agora nós vamos com fato, né, Fraider? É isso? É essa parte, né? Fraider vai colocar na tela para nós uma coisa muito séria, mas que a gente carrega lá da nossa infância uma coisa sobre os nossos níveis de consciência, sobre fato vezes interpretação, informação vezes opinião, razão vezes emoção. Gente, o que que é isso? O que que esse bichinho, o que que esse homenzinho aqui quer? Tá fazendo aqui? Como que nós enxergamos o mundo? Como que a gente aprendeu lá na nossa fase da criança a enxergar o mundo? Interpretação. Eu vou explicar para vocês usando exemplo. Vocês sabem que eu gosto de dar exemplo, né? E eu aprendo com exemplos. E uma coisa, qual é o fato? Para eu explicar para vocês. Fato é o que aconteceu. Vou dar um exemplo de separação de casal. Uma coisa que acontece na família de todo mundo, né? Sempre tem um ou outro lá que se separa. Então, o exemplo é separação de casal. Então, o fato é, o casal se separou. Não deu mais. O fato é isso. Houve a separação. O que é interpretação? Por que que tem vezes interpretação? Como eu encaro isso que aconteceu? O que fez para essa pessoa se separar, sair de casa? O que. Só um pouquinho que eu vou admitir aqui que apareceu para mim. Aí. O que aconteceu? O que eu levo daquilo? Como que eu vou interpretar isso? Ah, o homem era um safado sem vergonha. Traiu a esposa. Ou me traiu. Por isso que eu me separei. Interpretação. Como é passado isso para a criança? Essa informação para os filhos, que normalmente tem filho, né? Como que é passado essa informação? É passado realmente assim, filho. Acompanhem comigo o raciocínio, gente. Será que é assim? O papai e a mamãe chamam o filho e fala assim: ó, papai e a mamãe, nós não somos mais um casal, mas nós vamos sempre ser seus pais. Mas o papai vai morar em outra casa, tá bom? Mas assim, pode ficar tranquilo, seguro. A gente ama vocês. É isso que acontece? Não, não é passada essa informação para a criança. É passado opiniões. Vamos imaginar a cena? A criança lá, 5 anos de idade, 6, 7, 8 anos de idade. Tá a mãe, a tia, a avó metendo a lenha no homem que foi embora e a criança lá. Porque o teu ex é um vagabundo. Onde já se viu? Te trair? Aí a cunhada fala, irmã, mas ele não valia nada, eu sabia desde o começo.
Olha as opiniões. E a criança tá lá assim, olha para a mãe, olha para a tia, olha para a avó, todo mundo tá certo. O papai que tá errado, porque ele não tá aqui, deve ser ele errado mesmo. Isso foi feito com razão ou cheia de emoção? Como que foi? Cheia de emoção. Mas, gente, isso foi feito com amor. Não foi feito com a intenção de machucar alguém. Mas, infelizmente, machuca e a gente carrega isso para a vida. Hoje nós somos adultos e temos a consciência. Nós conseguimos discernir o que que é fato de interpretação. O que que é uma informação de uma opinião dos outros. O que é uma decisão tomada com a razão do que é uma decisão tomada com a emoção. Mas e quando a gente era criança? A gente precisava que um adulto consciente viesse e tivesse aquela conversa com a criança. Filho, papai e a mamãe têm uma coisa muito difícil para falar para vocês, mas nós não somos mais um casal. Nós vamos nos separar. Papai vai morar numa casa separada da mamãe. Mas você pode ficar tranquilo que a gente ama muito você e seu irmão. A gente precisava desse adulto contando essa história da separação. Mas nós fomos criados por adultos conscientes, emocionalmente saudáveis? Não. E aí a gente carrega para nossa vida a interpretação, a opinião e a emoção dos adultos que eram responsáveis por cuidar de nós. Então, nós enxergamos a nossa história com óculos de quem cuidou de nós, da nossa mãe, da nossa avó, das nossas tias. Então, a nossa história vem carregada de muita interpretação. E aí eu peço para vocês analisarem que história, que narrativa nós, porque eu me incluo nisso, estamos carregando desde pequenos. Eu sou filha de pais separados. Então, por exemplo, essa história é minha. E de muitas, muitas pessoas que também tiveram pais separados. Que o pai foi embora e que nós não tínhamos adultos saudáveis que sentavam com a gente, contava, nos colocava a par das coisas que estavam acontecendo. E nós carregamos para nossa vida essas interpretações, opinião e emoção das outras pessoas. E a gente carrega isso. Quantos de nós? Mas é porque a gente não tinha consciência. Hoje, tomando posse dessa consciência, nós podemos voltar, e eu sempre falo isso para meus clientes, que eles vêm com as narrativas. Eu sou filha de um adultério. O meu pai era assim, assim, assado, porque largou eu e minha mãe. Ou meu pai judiava muito da minha mãe, e assim eles se separaram. O quanto de interpretação tem nessas histórias? Quanto de emoção das pessoas que contaram vez após vez? E emoção tem isso. Então eu convido vocês a relembrarem algumas dessas histórias e vocês enxergarem com seus olhos de verdade, não com os óculos de quem as contou. Isso, Flyder.
Quer acrescentar alguma coisa? Fica à vontade. Eu fiquei mudo, mas realmente, quando a gente para pensar, só um instantinho, quando a gente para pensar nas coisas que aconteceram na nossa infância, né, nos primeiros anos da nossa vida, quando lembramos, já vem uma emoção, não é verdade? Uma coisa que aconteceu lá quando eu era criança e que você começa a lembrar, já vem uma emoção. E isso nos traz luz que, como seres humanos imperfeitos, é muito difícil a gente lembrar de um fato e, junto com ele, às vezes não vir uma emoção junto, uma tristeza, uma ansiedade, um pesar, um remorso. E isso acontece porque parte do que vem dessa história tem interpretação, emoção, opinião no meio. E agora, né, já posso partir para a próxima parte, né, Monique? E agora, junto com essa construção, eu peço muito, muito de vocês, a atenção de vocês, porque nós vamos montar aqui uma linha de raciocínio que ela precisa ser conservada, tá bem? Vou voltar aqui para o slide em que nós vamos fazer aqui uma construção juntos. Prontinho. Nós vamos fazer aqui uma construção de uma situação que aconteceu. Vamos pegar o exemplo mais comum, que geralmente traumatiza muitas crianças, que é o caso da separação. Não é muito comum. Monique citou aí de forma perspicaz o exemplo, mas a gente sabe que a criança pode perceber isso de diferentes maneiras. Então, imagine uma criança, uma menina que lida com a separação dos pais, muitas vezes aí muito jovem. Então, imagine que uma estrada plana e reta, é a vida dessa menina. Então, aqui eu tenho a origem. Me digam no chat, por gentileza, se está dando para ver o tamanho da letra. Qualquer coisa eu aumento. E aqui é o futuro ou destino. Então, todos nós, na nossa vida, temos de onde vem, de onde a gente vem e para onde a gente vai, né? A origem e o destino. Mas ao longo dessa nossa trajetória da vida vão acontecer eventos. Esses eventos, eles vão nos afetar de alguma forma. Então, citando esse exemplo da separação, o problema não é a separação em si, como a Monique falou. Se a separação acontecer e os dois envolvidos são adultos saudáveis, eles vão conseguir preservar a relação deles de pai com essa criança. Agora, se acontece a separação, houve talvez aí uma traição, não importa muito o que seja, mas aí a esposa acaba ficando com aquela criança e ela com muito ressentimento, muito triste com o que aconteceu, realmente magoada, ela acaba inconscientemente tentando colocar a filha do lado dela. E aí, no lugar dela falar, por exemplo, que nós nos separamos, ela pode falar que, como ela falou, né, em vez de falar nós não somos mais um casal, mas continuamos sendo seus pais, ela pode falar assim: seu pai nos abandonou.
E aí, quando a criança recebe essa informação, ela acabou sendo afetada pelo ocorrido. Então, esse pavimento que vai levá-la ao futuro ou destino, acaba passando aí por um defeitinho, por algum probleminha na pavimentação. O que seria esse probleminha na pavimentação aí, né? Bom, talvez ela aí comece a se distanciar dos meninos, dos homens. A maneira como ela vê os homens passa a ser diferente. Ela começa a ter uma visão negativa das pessoas do sexo masculino. Bom, agora imagina essa mãe criando essa filha sozinha. Muitas vezes aí vai ter toda uma batalha na justiça para ver quem que vai ficar com a guarda, quem que vai ficar com quem, se vai ser compartilhada, com que frequência. Mas aí, muitas vezes, quando essa criança ela é cuidada por apenas um dos cônjuges, muitas vezes essa pessoa tem que trabalhar, tem que cuidar da casa, tem que fazer um monte de coisa e ainda tem que cuidar dessa criança. E em muitos casos pode ser que essa criança não seja vista o suficiente. Essa criança ela já desenvolveu uma visão muito negativa dos homens. Essa menina, né, que eu havia mencionado. E aí, algumas vezes, devido a tantas demandas, essa mãe talvez tenha que deixar com os familiares, tenha que deixar com os avós, tenha que deixar com os tios. E aí, quando uma criança ela não é vista o suficiente, o que que pode acontecer? Gente, muita coisa pode acontecer. Eu queria que vocês me dissessem aqui no chat o que que pode acontecer. E enquanto isso, uma outra coisa pode se suceder ali. Pode ser que no colégio algum menino faça bullying com ela. Talvez porque ela está com sobrepeso ou por algum outro motivo. E isso vai gerar mais um buraco nesse pavimento. Então, lá no comecinho, os envolvidos eram pai, mãe, né? O pai porque traiu a mãe, né? A mãe porque contou a versão dela da história. E agora o coleguinha entra como um outro envolvido nessa situação. A mãe sobrecarregada deixa essa criança com familiares ou às vezes com conhecidos, com amigos da família, com outras pessoas. E aí essa criança que não é vista, ela corre um sério risco. Deixa eu ver aqui o que disseram. Cresce amarga, carente, sempre na defensiva com tudo. Exatamente. E sabe o que que pode alimentar esse sentimento? Muitas vezes o que acontece, gente, com 80% das famílias, um caso de abuso. E aí a criança que não é vista, opa, acaba sendo vítima. E isso vai aumentar esse pavimento. E o envolvido, o abusador. E isso, gente, pode ser qualquer pessoa, mas uma pessoa que não é vista, ela corre um sério risco, principalmente uma criança indefesa. E esses eventos, eles vão traumatizando ainda mais essa criança. E essas situações vão colocar ela, como a Ana Paula disse ali, numa postura de depende muito da pessoa, depende muito da história, depende muito dos traços, depende muita coisa, depende de temperamentos, depende de como é essa família,
depende de como essa criança interpretou o que aconteceu, depende do que os pais fizeram frente a essa situação, se eles defenderam essa criança, se eles denunciaram os envolvidos, se eles realmente acolheram essa criança e deram o apoio emocional, psicológico que ela precisa naquela situação. Se essa criança ela guarda para ela, isso vai continuar afetando ela. E aí, dependendo da situação, ela pode ir para um extremo ou para o outro. Ou seja, ela pode ir para o extremo de se tornar uma pessoa forte, uma pessoa que se defende a qualquer custo, sempre na defensiva, como a Ana Paula falou, ou como a Vanessa falou ali, uma pessoa insegura. Se ela não consegue se sentir segura com os seus parentes, com os seus amigos, com quem que ela vai se sentir segura? Se ela não consegue contar para o pai e para a mãe o que aconteceu, para quem que ela vai contar, com quem que ela vai contar na vida? E ao longo da adolescência, outros eventos vão acontecer. E essa dor que ela vai sentir é diretamente proporcional ao tamanho desse abismo. Nós já tivemos a oportunidade, em outras interações, em falar da trajetória do adulto saudável, né? E dentro da trajetória do adulto saudável, a gente já considerou aqui que faz parte, por exemplo, da pessoa, quando ela chega na fase adulta, dela realmente conhecer alguém, dela começar a namorar, dela se casar, né, se ligar emocionalmente e realmente ali produzir vida. Só que imagina uma moça que, quando era criança, teve uma visão negativa do pai, sofreu bullying do coleguinha ali do sexo masculino, depois sofreu um abuso de outro homem, aí na adolescência conheceu movimentos, né, que eu não vou falar aqui o nome, mas movimentos que só reiteram, só reforçam o ódio pelas pessoas ali do sexo masculino. Então, o que que vai acabar acontecendo lá na frente? As possibilidades são enormes, mas o que a gente consegue perceber ali muitas vezes essa moça vai ter dificuldade de se relacionar, ela vai ter dificuldade de querer se casar, de ter um relacionamento, porque ela já vai imaginar que a vida de casada vai fazer ela entrar em contato com aquilo que aconteceu lá no passado, ou que com ela vai acabar acontecendo a mesma coisa que aconteceu com o pai e com a mãe dela. E essa é a construção que nós chamamos de abismo em camadas. Enquanto essa questão ela não for olhada, os eventos eles vão se repetir. Em dor, eles serão mais latentes, ou seja, essas dores serão mais fortes, e isso vai afastar a pessoa cada vez mais da vida que ela desejava ter quando ela era criança. Porque tudo que uma criança quer é viver. Tudo que uma criança quer é testar, é conhecer tudo aquilo que o mundo tem a oferecer. E o mundo, no mundo, o nosso próprio Criador, ele deixa à disposição os recursos, ele deixa à disposição o dinheiro, ele deixa as profissões, os cursos, a possibilidade de se casar, tem 7 bilhões de pessoas no mundo, né? Mas nós, né, através desse exemplo, peço por favor que me digam no chat se deu para entender essa construção. Então, essa criança que lá atrás sonhou em ser médica, em ter filhos, em se casar, ela acaba abandonando esse sonho. E toda vez que ela se depara com a possibilidade disso acontecer, as manifestações podem ser várias. E aqui, gente, não tem tabelinha, não tem regra. Cada caso é um caso.
Como que isso pode se manifestar? Geralmente, já falamos aqui em algumas interações sobre bloqueios. A pessoa pode ter um bloqueio. Realmente, quando o homem se aproxima dela, ela não consegue nem se expressar direito. Já passei por situações que eu estava fazendo um trabalho voluntário ali, geralmente a gente faz o trabalho em duplas, né, no máximo ali em trios, e, e aí por causa lá da quantidade de pessoas que tinha, uma moça teve que ficar com a gente ali, ela mais dois rapazes. E ela não conseguia nem falar, gente. Nem falar, ela não conseguia. Uma jovem já, quase adulta, ela não conseguia nem falar, nem boa tarde. Então, você acha que é por nada que a pessoa tem esse bloqueio de falar, de realmente interagir com alguém do sexo oposto ali, de simplesmente dar um boa tarde, tudo bem, como vai? Gente, é algo que aconteceu lá atrás. E quanto mais velha essa pessoa vai ficando, a gente pensa assim que vai melhorar. Não, na verdade vai piorando enquanto você não olhar para isso. Bom, pode ser um bloqueio, mas pode ser também uma das coisas mais comuns, uma doença. Então, às vezes, a pessoa não tem problema ali com o sexo oposto, mas talvez tenha problema com maternidade. De tanto ela precisar ser forte, de tanto ela usar a sua força, de tanto ela querer controlar todas as situações e todas as pessoas. De lá quando ela era criança, ela teve que cuidar dos irmãos mais novos dela. Ela cresce, não quero ter filho, não quero ter filho, não quero ter filho. E aí, quando ela quer ter filho, ela não consegue porque é estéril. E isso vale tanto para os homens como para as mulheres. Né? Isso, inclusive, foi uma coisa que aconteceu com o meu pai. Meu pai tinha extrema dificuldade de ter filhos. E eu estou aqui, né? Mas ele tinha, porque ele era o irmão mais velho de outros irmãos mais novos. E eu também, durante muitos anos, não quis ter filho de jeito nenhum, porque eu cuidei dos meus irmãos mais novos. Né? Com 10 anos de idade, eu já cuidava da minha irmã com 10 dias de vida. Então, imagine, né? Como é que era para uma criança cuidar da outra. Então, isso vai gerando bloqueios em nós. Então, a pessoa pode desenvolver uma doença, como, por exemplo, uma mulher que tem que ser forte, uma mulher que tem que prover, uma mulher que tem que não sei o quê, porque ela viu lá o que aconteceu com ela quando ela era criança, que ela tem que ser forte, que ela tem que ter o dinheiro dela, ela não pode depender de ninguém. Doença, endometriose. Tem casos até que tem que tirar o útero. É, gente. Sim, doença no útero, nos ovários. E a gente está falando aqui, gente, com todo respeito à vida de cada pessoa, porque a gente sabe que não é o que a pessoa queria, não é o que ela conscientemente ali desejava para ela. O nosso mental a gente não quer. Algumas situações que podem ocorrer, doenças de pele, quando você não quer interagir, você não quer ser tocado. Isso fora muitas outras doenças associadas ao emocional, que são advindas de algum bloqueio. Outra coisa que pode acontecer também é a dinâmica de escassez. Deixa eu pegar a canetinha novamente aqui que saiu. As dinâmicas de escassez. Essa aqui é uma luta que eu tenho, que eu tive durante muito tempo na minha vida, que é a luta contra a escassez. Ou seja, ao longo da minha vida, eu fiz algumas escolhas porque eu acreditava que eu não merecia aproveitar a vida. E claro, isso tem um abismo que está associado com isso. Mas alguns exemplos.
para tornar mais claro para vocês. Talvez quando você era criança, você ouviu algum adulto, ou às vezes até mesmo seus pais dizerem para você que aquilo não era para gente como a gente. Não, isso aqui não é para nós. Não, esse tipo de coisa, não, dinheiro é sujo, por aí vai. E aí, quando você vai crescendo, você vai ampliando isso, isso vai se amplificando, isso não vai diminuindo, você não vai esquecendo, na verdade aquilo vai se internalizando dentro de você. Então, quando eu era criança, eu queria comer uma bolacha recheada. Aí eu falei para minha mãe, né? Mãe, o que que eu preciso fazer para comer essa bolacha recheada? Aí ela falou assim: Olha, você tem que estudar muito. Inclusive, tem que estudar nessa escola aqui. E vocês acreditam que eu estudei na escola? Então, o que que acaba acontecendo? A gente vai criando mecanismos. Só que não é estudar que vai fazer a gente querer ter a vida que a gente quer ter. Isso é só uma das coisas. Só que aí, quando a gente alimenta essas crenças, a gente também acaba fugindo de determinados sentimentos. Então, nesse exemplo que a gente construiu aqui, essa moça, ela queria fugir daquela dor que ela sentiu, que é a dor que entre aspas, tá, na interpretação da mãe, o pai causou, porque foi o pai que abandonou. Ela quer se afastar também da dor do coleguinha que falou do peso dela. Ela quer se afastar da dor que ela passou por conta daquele abusador. Ela também quer se afastar da dor daqueles homens que, ao longo da história, entre aspas, discriminaram as mulheres. Só que o que que isso impede ela de ter? Impede ela de ter um casamento, impede ela de ter amigos, impede ela de ter uma vida, de ela exercer a sexualidade dela, e impede ela também de interagir com o meio, interagir com as pessoas, porque não importa onde você trabalhe, não importa onde você viva, lá vão ter homens, lá vão ter mulheres, lá vai ter dinheiro, lá vai ter tudo isso. Então, quando a gente alimenta esses traumas, a gente está, na verdade, alimentando um abismo em camadas. E se a gente não fizer nada, esse abismo ele vai aumentar cada vez mais. Por isso que o processo terapêutico ele é muito importante. O processo terapêutico ele vai ajudar você a resolver esse problema, tá? Só um instantinho para eu olhar aqui uma coisinha. Então, como que a gente... Só um instantinho. A gente vai ver agora, né, numa abordagem terapeuta, como que isso vai se manifestar na vida da pessoa, né? E a gente pode separar isso em quatro categorias, né, Monique? E a Monique vai apresentar a primeira das quatro maneiras, tá? Como esses abismos eles se manifestam na nossa vida. Monique, com a palavra. Só chacoalha a cabeça para ver se você se emocionou na bolacha recheada. Tá tudo bem. É, por isso que eu não como danoninho até hoje, gente. Você fala um adendo, gente, um adendo. É você falando de bolacha recheada. Sabe o que que me veio? Falar uma coisa, compartilhar uma particularidade minha. Eu vou no mercado, eu não consigo comprar presunto, gente. Eu compro mortadela. Por quê, gente? Que é mais barato. Olha que loucura. E eu não consigo comprar. Preciso fazer umas terapias aí. Quem que se habilita? Ai, ai, gente. O que que fizeram com nós aí? Existe esse termo? O que que fizeram com nós, Faider, professor? Pode falar assim? Estamos aqui para isso, gente. Estamos aqui para aprender, para consertar, para destraumatizar.
Eu mereço, eu vou comer presunto amanhã, gente. Até o Chaves come, por que que eu não posso, né? Fale, o que que é pra eu falar que eu até esqueci? Ah, sobre a força, né? Fala que eu também me emociono com essas coisas, gente. Uma dos, das coisas que acontece desse abismo em várias camadas que o Flyder falou ali, é da pessoa se tornar forte. Mas, e as pessoas até gostam disso, né? Puxa vida, eu sou forte, eu aguento tudo, né? É aquela pessoa que não abre mão do controle de jeito nenhum, chega até a ser doentio. Então, da onde vem isso? Da onde vem essa força, esse negócio do homem? Se eu olhar para aquele homem e falar assim, gente, esse homem aguenta tudo, hein? Olhar para aquela mulher assim e falar, meu Deus, como que essa mulher aguenta tudo isso? Da onde que se construiu isso? Como a mulher que não conseguia falar ali com o homem, nem dar bom dia. Não é do nada que aparecem essas coisas. E aí, de novo, a gente vai falar lá da infância. Algo aconteceu que obrigou essa pessoa a tomar esse lugar de força, que foi um jeito que ela achou para sobreviver, para ela existir de alguma forma, né? E eu vou dar um exemplo que eu vi e que também é muito comum acontecer. O pai morre e o filho mais velho tem quatro irmãozinhos. E ali estão no funeral e alguém chega para esse filho mais velho, vamos colocar aí uns 10 anos de idade nele, e fala assim: Ó, rapazinho, agora você é o homenzinho da casa. Você precisa ser forte para ajudar a sua mãe com os seus irmãozinhos. O pai morreu, mas agora você vai ficar no lugar dele. 10 anos de idade. Eu até daria um nome para ele, mas não posso dar porque ele vai ver essa interação. Estou contando a história dele. O que essa criança entende ali no funeral do pai? Uma, que se ele está chorando, ele para de chorar na hora. Ele entende que ali ele recebeu duas coisas: força e poder. Lá no inconsciente dele, lá no íntimo dele, ele entende que ele é responsável pela mãe e pelos irmãos. E que ele tem que crescer forte e dar conta de tudo aquilo ali. Então, ele tem a força e o poder de controlar esses irmãos mais tarde e a própria mãe. Como que esse menino vai para a vida? Não posso ser vulnerável, não posso chorar, homem não chora, não posso descansar, preciso ser forte. E aí, lá no trabalho, ele vai carregar tudo. Se ele for um líder religioso, ele vai carregar os problemas dos irmãos, BO, todas as coisas que tem para fazer ali. Aí o Flyder fez o desenho lá, né? O primeiro buraquinho foi lá quando ele era criança. Então não é de uma hora para outra que a pessoa se torna o super poderoso, aquele que aguenta tudo, que faz tudo por todo mundo. Veio de muito antes. Veio de muita dor. E eu vi uma cena, tem uns.
4 meses, morreu uma irmã de uma amiga minha. E a gente foi no funeral. E aí ela não morava com o filho, porque 4 anos atrás, ela sofreu um acidente muito grave e ela precisou ser hospitalizada. E ali o pai já pegou a guarda da criança, porque ela não tinha mais condições de cuidar. Então, o filho dela, hoje com 10 anos de idade, na época ele tinha 6. Então, ele teve o segundo trauma, porque o primeiro foi quando o pai foi embora. O segundo trauma foi quando a mãe sofreu um acidente e rapidamente ele teve que morar com o pai. O terceiro foi quando a mãe morreu. E ele, depois de muito tempo sem ver aquela mãe, foi ver a mãe no caixão. E o menino chegou, gente, eu me posicionei na porta ali, bem nos pés do caixão, para olhar a cena e para eu ver o que que eu aprendo com isso. O menino chegou assim, sabe quando você tá para engolir uma coisa e o negócio fica entalado na garganta, dá para ver? O menino se posicionou no caixão, tirou o bonezinho da cabeça, colocou no peito. A altura dele dava no caixão. E ele chegou assim, o pai dele chegou. Não, filho, não precisa chorar. Você é homem. Aquilo me arrepiou dos pés à cabeça. E eu pensei assim, esse pai, com muito amor, lembra que a gente falou que as coisas acontecem com muito amor, mas é um amor que é doentio, um amor que fere. Ele não sabe a M que ele fez na vida do filho dele ali. Ele não tem noção do que ele fez ali, mas fez e vai ter consequências. O que que precisava ter acontecido ali, minha gente? Um acolhimento. Criança chora, adolescente chora, adulto chora, homem chora. A gente não precisa estar na vida adulta dele para saber o que vai acontecer, porque as coisas são. Nós somos seres humanos individuais, mas tem até um texto que fala que o que acontece com um acontece com todo mundo, né? É comum à humanidade, né? Então é assim que se transforma alguém forte. Então ele pensou ali, eu preciso ser forte para sobreviver. É isso, Flyder. Quer dar mais uma pincelada? Não, é isso aí mesmo. Perfeito. Deixa eu só adicionar aqui. Gente, como nós falamos, cada pessoa tem uma história, cada pessoa tem um temperamento, traços, e ela vai acabar reagindo de forma diferente a essas situações, né? E uma outra forma da pessoa levar a vida que afasta ela da vida que ela gostaria de ter é o ganho indireto da inocência. Deus me livre assumir alguma responsabilidade. Não, não, não quero. Não quero para mim responsabilidade. Até mesmo alguns têm dificuldade de aprender a dirigir muitas vezes, porque tem muito forte dentro de si o ganho da inocência. Aquela dificuldade que tem de assumir uma responsabilidade ou assumir a direção, assumir o controle de algo. E muitas vezes isso aconteceu porque lá atrás essa criança pode ter se sentido culpada por alguma situação que aconteceu. E eu e a Monique, a gente viu uma história de uma criança que ela estava ali na beira da praia e ela viu ali umas flores bonitas na beira da praia, isso no Réveillon, e foi lá pegar as flores. Aí a mãe falou: Menina, joga isso fora, que isso aí é do demônio. Vai acontecer uma coisa muito ruim na nossa família. E aí, pouquíssimo tempo depois, o pai dessa criança faleceu e ela associou as duas coisas. E dali para frente, ela se tornou uma pessoa que já não
inventava de explorar nada desconhecido, de assumir nenhum risco, porque a última vez que ela fez isso, acabou acontecendo uma situação como essa. Então, ela prefere nem assumir responsabilidades. E é muito interessante que, geralmente, essa pessoa que tem ganho de inocência é aquela que tem dificuldade, muitas vezes, até de acompanhar o que está acontecendo. Vocês já tiveram aqueles colegas de escola que, ai, mas eu nem fiquei sabendo disso. Ah, mas como é que é isso? Geralmente, essa pessoa tem um ganho de inocência. Ou aquela em que aconteceu uma confusão no mesmo lugar, na mesma sala, no mesmo ambiente de trabalho e a pessoa nem viu, nem ficou sabendo. Ela tem um mecanismo de defesa perfeito para evitar qualquer situação. Bom, isso é bom por um lado, porque isso aí, de uma certa maneira, ela evita muitos problemas, mas ela também não cresce, não evolui, não assume responsabilidades. Então, geralmente, vai ter dificuldade de construir uma família, vai ter dificuldade de assumir um trabalho, um emprego. Então, isso é o ganho de inocência. A pessoa prefere ser inocente do que viver. Monique, qual é o próximo? O próximo é a pessoa que busca reconhecimento. Ela quer ser reconhecida, gente. Ela quer a aprovação. E aí é aquela que ela faz tudo para ter a aprovação de todas as pessoas, para ficar bem na a imagem dela bem com todo mundo. E da onde vem isso, né? Ela não era vista na infância. Então ela podia fazer o que fosse na cabecinha dela. Os pais estavam no mundo da rua e não olhava para essa criança. Então ela vem para a vida procurando o olhar dos pais. Então, se, por exemplo, se é a menina, ela vai procurar o olhar da mãe. A mãe vai ter, ela vai fazer de um tudo para ter a aprovação da mãe. Se for o menino, vai fazer de um tudo para ter a aprovação do pai. Mas aí o que que acontece? Essa pessoa adulta, ela vai buscar isso na sua vida. Mas para que ela tenha aquele olhar do pai, ela sempre anda para frente olhando para trás, para ver assim, será que o meu pai viu? Será que ele aprovou? Será que ele aceita desse jeito que eu estou fazendo? E aí o que que ele vai fazer para ter essa aprovação? Ele vai trabalhar no, às vezes no ramo que o pai trabalha. Muitas vezes ele nem gosta daquilo, mas ele faz como o pai faria para ver se o pai aprova. Aí ele vai estar lá num trabalho que ele não gosta, ganhando quanto ele não merece, mas para ver se o pai aprova. Aí o pai não aprovou, gente, porque os pais, eles não sabem dessas coisas. Os pais não estão nem, olha, se os pais soubessem, eles iam falar, tá aprovado, vai e tchau e benção. Mas eles não sabem. Aí o que que o filho vai fazer? Então, eu vou estudar o que o meu pai gostaria que eu estudasse. Aí vai lá, faz um curso que não tem nada a ver com a vida dele, mas ele faz só para o pai olhar e dar, pronto, filho, tá de parabéns. Mas o pai não vê, gente. A mãe não vê. Nem é importante para a mãe. E o filho tá lá, olhando para frente. De vez em quando ele volta. Ah, é assim? É isso aí, dele. Depois a gente vai ler os comentários porque eu tô sem óculos. E ele faz isso. Aí o pai não viu, gente. O que que ele vai fazer? Gente, preste atenção. É uma coisa inconsciente isso que eu vou falar. Às vezes o filho está no padrão de repetição da família que ele nem prestou atenção, mas ele está fazendo só para ver se ele tem a benção, a aprovação desse pai. Ele começa a se auto-sabotar. E tudo dá errado na vida dele.
Ele faz, ele empreende, não dá certo, quebra. Ele inventa uma sociedade, não dá certo, quebra. Ele inventa não sei o quê, não dá certo e quebra. Para que que o filho faz isso? O pai parar e vir falar comigo. Nós somos seres muito, muito esquisitos, para falar a verdade, desses mecanismos da gente. Mas a gente faz dessa, só para ver se o pai olha para nós. E aí o filho para a vida dele, o pai deu um espirro, o filho tá lá. Precisou trocar não sei o que da casa, o filho, tô aqui, pai. Troca isso e isso para mim. O filho vai lá e faz. Para quê? Para o pai olhar. Muitas vezes ele deixou o quê em casa? Mulher e filhos. Ó, pai, eu tô aqui para você. Eu deixei a mulher chata lá, os filhos tudo remelento lá, mas eu tô aqui. O senhor vai me dar palminha? Agora? Pai não vai, porque o pai não tem noção que é isso que ele quer. E já não basta isso, se não bastasse ele quebrar os trabalhos dele, ele tá num trabalho que ele não gosta, ele estudar uma coisa que ele não quer, ele largar a mulher e os filhos para casa, não resolveu. Qual que é o próximo passo? Para o filho parar, para o pai parar e olhar para ele. É inconsciente isso, gente. Prestem atenção. Ele adoece. Porque se eu ficar doente, meu pai para e vem olhar para mim. Aí ele vem cuidar de mim. Porque todas as outras tentativas não deram certo. E é inconsciente isso. E aí até vir uma doença. Porque se eu fico doente, ele vai ter que parar e vir me cuidar. Qual é o ganho? Ele conseguiu a ação do pai. Dessa vez deu certo. O que ele perde? Saúde, família, emprego, tempo de vida. Mas o objetivo dele é que o pai olhe para ele e reconheça. É um amor doentio que fere. Não é saudável, mas acontece isso. Spider, E ganho de aprovação, hein? Esse aí eu tinha dos baldes. Deixa eu tirar aqui. Mas, gente, eu falo isso, mas eu falo com muito respeito, porque todos nós, de alguma forma, em algum aspecto da vida, buscamos, né? O último ganho, o último combo de ganhos indiretos é o ganho da punição barra penitência barra paraíso. É vários P's aí. Bom, o que que acontece, gente? Vou contar uma historinha que a nossa professora Juliana conta para nós. Tinha um rapazinho lá, criancinha, tinha vários gostos e ela gostava muito do Homem-Aranha. Aí ela foi lá, estava vestida com a camisa do Homem-Aranha e foi, né, visitar a vovó, né, a vovó muito religiosa. E aí quando a família chegou lá na casa da vovó, deixaram o menino lá para a vovó cuidar. E aí a vovó vai tirar essa camisa aí, porque Deus não gosta do Homem-Aranha. O Homem-Aranha é de Satanás. E aí o que que acaba acontecendo? Muitas vezes. A criança acaba adotando uma versão de Deus. Opa, o Deus lá de casa gosta do Homem-Aranha, o Deus daqui não gosta. E aí essa pessoa, ela começa a desenvolver uma dupla personalidade. Ou então ela começa a se castrar. Ela começa a deixar de fazer coisas porque ela acredita, primeiro, que Deus não gosta daquilo. E aí, na vida dela,
ela vai começar a olhar para o mundo, olhar para as atitudes, olhar para certas situações e começar a pensar: Deus gosta, Deus não gosta. Ou ela não se sente merecedora. Quem nunca ouviu falar que o sexo é pecado? Quem nunca ouviu falar de alguém que decidiu não casar de novo porque quer encontrar o primeiro marido no paraíso? Quem nunca viu alguém deixar muitas vezes de fazer um curso porque acreditava que fazer aquele curso é pecado? Quem nunca deixou de vestir uma determinada peça de roupa porque disseram que o tamanho, o comprimento, ou sei lá o que, é errado? Quem nunca deixou de, às vezes, usar uma maquiagem ou de comprar um determinado acessório? Gente, eu não estou falando aqui que qualquer acessório é adequado, qualquer roupa é adequada. Eu não estou falando isso. O que eu estou falando é que às vezes se desenvolvem determinadas crenças, às vezes no nosso meio social, ali com as pessoas que nós conhecemos, em que elas acreditam que aquilo é errado. E aí você deixou de fazer algo que você precisava fazer. Eu também já tive contatos com pessoas que falavam para mim assim: olha, se você quiser aproveitar bem a sua juventude, se você quiser aproveitar bem a vida, não case. Não vai casar, não. Vai só arrumar problema para ti. Mas o que a gente não olha, o que a gente deixa para olhar, é que nós temos sonhos, nós temos desejos, aqueles desejos lá de criança. E a gente acaba abandonando eles porque a gente cria uma fantasia na nossa cabeça de que a gente vai ter a aprovação de Deus, ou seja, a gente vai ganhar o paraíso se a gente fizer aquela determinada coisa. Não, eu só vou para o paraíso. Não, olha, eu não posso fazer esse curso aí, não, vai me deixar muito, vai deixar eu me achando. Não, isso não é para mim. Não, esse tipo de salário não é para mim, não. Esse foi o quarto combo de ganho indireto. O que a gente está falando aqui não é realmente a Bíblia, ela ensina coisas, coisas que são pecado, coisas que não são, ela ensina. Mas, por exemplo, a Bíblia ensina que casar é errado? A Bíblia ensina que ter filhos é errado? Muitos alimentam na nossa cabeça que não é bom a gente ter filho, não é uma atitude responsável ter filhos nesse mundo difícil, nesse mundo perverso. Mas o que que a Bíblia diz? Lá no Salmo 127:3 diz que os filhos são uma herança. Então, por que que eu estou alimentando essa crença na minha cabeça? Cortando um sonho que eu tinha, achando que por não fazer isso ou por fazer isso, eu vou ter o paraíso de Deus. Esse quarto ganho indireto, ele pode estar associado a ambos os pais ou pode estar associado em relação a Deus, tá, gente? E isso dentro da pessoa e fora outras coisas, por exemplo, Deus castiga, Deus é um Deus punitivo. Então, quando a pessoa sofre um acidente, o que que vem à mente dela? Deus está me castigando. E isso faz ela ter raiva de Deus ou se revoltar com ele. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, né, um recurso visual para vocês verem quais foram esses quatro ganhos indiretos que vocês viram, caso vocês queiram pintar ou tirar uma foto, né? Então, esses aí são os quatro ganhos indiretos, né? O primeiro, força, poder. O segundo, inocência, vitimismo. O terceiro, aprovação, reconhecimento. E o quarto, punição, penitência. Sendo que
Os dois combos ali em cima, de força e poder, e o outro de inocência e vitimismo, geralmente ali por trás pode ter algum desejo de vingança, em que no de força ele é explícito e no de inocência ele é implícito. Porque quando eu sou inocente, eu dou trabalho para os outros. De uma certa maneira, eu me vingo dessas pessoas. Olha que interessante. E os dois últimos têm mais a ver sobre você esconder quem você é ou o que você realmente quer. Porque aí, quando você atrela a Deus uma determinada crença, você está fingindo ser o que você não é. E quando você busca aprovação, reconhecimento, muitas vezes você tem que fingir ser quem você não é. E quem finge quem não é e quem se vinga, colhe da vida o quê? Maus resultados. E como é que resolve então, Friday, isso? Bom, a primeira coisa que ajuda a resolver esse abismo em camadas, primeira coisa para resolver é olhar para o que aconteceu. Um dos grandes problemas que nós temos é não querer olhar para o que aconteceu. Primeiro, por não achar que aquilo que aconteceu lá influencia no hoje. E na construção que a gente viu, influencia sim. Na verdade, foi o começo. O segundo passo é perceber. É perceber que o envolvido ali não foi o nosso pai e a nossa mãe, que a gente coloca muito peso nessas figuras, né? Geralmente, quando a gente fala pai, mãe, Deus, a gente acha que eles têm que ser ali 100% perspicazes. Eles não podem errar de jeito nenhum. Isso eu estou falando em relação ao pai e mãe, tá bem? Deus, ele é perfeito, né? Mas o que a gente aprende sobre Deus, muitas vezes, nos faz ficar revoltados com ele. Então, começar a perceber, primeiro, que o nosso pai e nossa mãe são imperfeitos. Muitas vezes, quando aquele fato aconteceu, eles ou eram mal intencionados ou despreparados. Eu, sinceramente, eu prefiro incluir o mal intencionado dentro do despreparado, porque se essa pessoa está mal intencionada, isso significa que algo aconteceu na vida dela, ela tem os abismos delas, ela sofreu o mal de outras pessoas. E isso a torna despreparada para lidar com uma criança. Correto? Deu para entender? Então, primeiro a gente precisa perceber, eu escrevi errado aqui, né? Perceber. Então, tem que perceber, eu tenho que perceber a humanidade, a imperfeição. Então, essa pessoa, ela é imperfeita. Esse nosso pai e nossa mãe, antes de ser pai e mãe, eles são seres humanos. É o José, é a Maria. Não é pai e mãe, entendem? É o João, é a Mariana. São pessoas comuns, são pessoas que também, quando souberam que estava grávida, não sabia nem o que fazer, tomou um susto. Ai, meu Deus, agora eu vou ter que cuidar de uma criança. Então, essas pessoas também não sabiam o que fazer nessa situação. E realmente, eles não agiram da melhor forma, realmente, eles não fizeram o que era para ter sido feito. Mas eu estou falando isso com a maturidade que eu tenho hoje. Mas a maturidade, a informação, a interação terapêutica que eu recebo muito conteúdo, existia lá na década de 80, existia lá na década de 90? Não existia, gente. Já teve época que as pessoas consideravam o abuso uma coisa normal, era uma coisa que acontecia mesmo, dependendo da cultura. E o terceiro passo, quando eu reconheço a grandeza desse acontecimento, reconheço a imperfeição dessas pessoas envolvidas na situação, eu vou falar de responsabilidade. Olha só que coisa, gente. Quando você era criança e o fato aconteceu, e você conseguiu ali eliminar boa parte das interpretações,
aquelas pessoas elas eram 100% responsáveis por você. Olha só. E se você não olhou para a situação, até hoje você está responsabilizando essa pessoa, ou até mesmo culpando essa pessoa pelo que aconteceu, ou se culpando. Só que a gente faz tudo errado, porque a gente não tem, como a Monique explicou lá no começo, um nível de consciência adequado. Então, muitas vezes, a gente não reconhece que quando a gente era criança, os adultos eram 100% responsáveis. E a criança é 0% responsável do que aconteceu. Porém, hoje, como adulto, você pensando, aconteceu isso lá comigo, e hoje eu tenho esse problema. Mas naquela época você era 100% responsável por mim e não fez o que era para ter sido feito. Porém, hoje eu sou um adulto. E hoje eu assumo 100% da responsabilidade do que está acontecendo hoje. E nenhuma dessa responsabilidade é sua, do que está acontecendo hoje, tá? Mas o que aconteceu lá é 100% responsabilidade sua. Quando você consegue fazer isso, é como se você pavimentasse esse abismo, aquela primeira situação. E aí, quando você enxerga o padrão, a relação entre as coisas que aconteceram, você vai pavimentando aos pouquinhos os outros eventos. E isso vai fazer com que você vá da origem da vida que você tem hoje para a vida que você deseja. E aí os bloqueios, as doenças, o sentimento de escassez ou a postura de escassez vai perder força. A gente está dizendo que vai desaparecer para sempre? Não, mas você vai conseguir olhar para isso e vai conseguir se desvencilhar muito mais rápido quando essas recaídas, esses sentimentos de alguma maneira voltarem no seu coração. Então, gente, é assim que a gente olha para os nossos problemas. É não menosprezando eles e transformando, dando a responsabilidade para quem realmente tem. E hoje, todos vocês que estão aqui como adultos têm 100% da responsabilidade pelas suas vidas. Mas quando esse trauma aconteceu, você era apenas uma criança. Então vamos olhar para isso e não menosprezar a influência que um evento que aconteceu lá atrás acaba aí influenciando as nossas ações hoje. Tá bem? Isso mesmo, Denisiane. Isso mesmo. Hoje nós adultos, nós somos esses pais. Será que a gente está preparado para ser pai, para ser mãe, para lidar em todas as situações? Não. Muitas vezes a gente vai errar mesmo. A ideia de obter esse conhecimento, a ideia de realmente fazer essas interações é diminuir isso cada vez mais e produzir uma próxima geração mais saudável. Então, gente, foi uma satisfação enorme compartilhar com vocês essa construção, que é uma construção difícil. A gente precisou usar um pouco mais de tempo para fazer essa construção, porque realmente são muitas coisas envolvidas, né, Monique? E agora a gente vai encerrar essa primeira gravação para que a gente possa realizar a interação com vocês, tá bem?